Então, quando Deus disse que haja luz, houve-se a luz, nasceu a luz. E agora, quando você que é Deus, Deusinho, Deusinha, extensão da fonte divina, se Deus disse haja luz e a luz se fez, criou-se a luz, quando você, Deus, pronunciar que você é a imagem e semelhança de Deus, certo? Você é fonte divina na terra, extensão da fonte divina, um fragmento de Deus na terra. Tem o mesmo poder que ele. Quando você declarar que haja a luz, a mesma luz que se fez lá em Gênesis por Deus, vai agir na sua vida trazendo iluminação para te ajudar a enxergar as suas sombras, aquilo que está dentro de você que precisa ser curado. Tá? Então esse que haja luz tem muito poder divino de trazer à existência aquilo que precisa para que você, né, de dentro de você que tá negativo, para que você enxergue, certo? Fora de você o que está dentro, para que você possa aí com a tua boca declarar também: eu destruo e descrio isso de dentro de mim. Eu descarto e desconsidero todos os conhecimentos e informações distorcidos da realidade divina que criaram isso em mim, tá? Então você vai usar o que haja luz como uma ferramenta, uma oração, um pedido, e vai usar o destruo e descrio, descarto e desconsidero do decreto para desfazer aquilo que você está enxergando fora de você agora. Olha como é simples. Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal Tarô, a Bússola da Alma. Gente, o vídeo de agora não é tiragem de tarô, não é sinais, tá? Eu vou trazer pra vocês aqui um conhecimento, tá? Existe uma frase na Bíblia, tá? Que esses dias ela começou a martelar muito na minha cabeça. E eu acordei numa madrugada, tá? E a espiritualidade conversando comigo, falando comigo, me dando orientações e direcionamentos, diz que a partir daquele momento eu usaria essa frase: que haja luz, tá? É pra tudo, tá? Então eu acordaria de manhã e diria que esse dia haja luz. Qualquer situação que eu estou vivendo, qualquer coisa, né, que eu tenha dúvida, qualquer coisa que eu precise de uma resposta, certo? De um direcionamento espiritual, de um direcionamento que eu preciso de uma resposta, de um direcionamento, é pra mim dizer que haja luz, tá? E eu comecei a fazer isso, já tem uns dias aí. E, gente, foi incrível o que aconteceu, porque toda vez que tem uma situação que eu não estou conseguindo enxergar o caminho, ou que eu tô meio perdida, ou que eu quero uma resposta, que eu olho para aquilo e falo que haja luz nessa situação, né? As respostas vêm assim, sabe? Vem sinais, vem tudo que vocês imaginarem acontecem para que eu consiga entender aquela situação de uma forma muito mais clara, tá? Principalmente eu tenho usado isso para reconhecer as crenças e padrões dentro de mim. Então, quando eu vejo uma situação que acontece, que me lembra, né, ou me incomoda, me dói, me machuca, aquilo que eu ouvi não é muito agradável, eu vejo que é negativo, ou que está me causando algum sentimento negativo, imediatamente eu falo que haja luz. Pra quê? Pra que eu entenda, enxergue dentro de mim qual é a crença e o padrão que a minha alma está carregando a respeito daquela situação, daquela palavra que eu ouvi, daquela coisa que tá acontecendo ali que me deixou, né, negativa, tá? E aí o que acontece? Eu tenho declarado isso o tempo todo, todos os dias, já faz dias, e eles começaram, né, eu comecei em alguns vídeos declarar que haja luz. Então no final do vídeo eu falo que haja luz, no decreto no final agora eu coloco que haja luz. E eu fiquei meditando muito sobre isso, muito. E, né?
cheguei no momento que eu falei assim, tá bom. Qual o significado real desse que haja luz? Eu quero saber a profundidade disso, né? Eu quero saber a essência disso. Tá funcionando, tá dando certo, mas tá. E aí eu peguei e fiz um decreto, né? A respeito dessa dúvida que eu tinha e coloquei no final. Que haja luz para essa resposta. Gente, foi mágico, foi maravilhoso. E aí eles, ó, tá até anotado aqui, tá, gente, ó. Tá até anotado. O que eu anotei, eu vou passar pra vocês aqui. E aí, quer dizer, começou a vir um monte de situação, assim, um monte de informação, um monte de coisa que, né, foi me dando aquele avivamento dentro. Foi me causando uma coisa maravilhosa de saber, nossa, esse que haja luz é muito gigantesco. O poder dele é incrível, né? E aí, eu falei assim, mas isso é bíblico, tá lá em Gênesis, né, 1:3, que haja luz e a luz se fez. E eu fui verificar. Sim, na Bíblia tá escrito que haja luz e a luz se fez. Então ali Deus fez a luz, ele fabricou a luz, ele trouxe do nada a luz para existir. Só que o haja de Deus é com H, tá? E tem uma diferença em haja com H e haja sem H. O haja com H é do haver, tá? É do criar, do haver, que houve luz, né? Então, é do verbo haver, tá? E aí o que acontece? O haja luz é agir. Então, Deus criou a luz. Ele pediu para que a luz fosse criada. Então ele falou que haja luz e a luz foi criada. E nós estamos declarando que haja luz. Que esta luz criada por Deus lá em Gênesis, que trouxe luz para a escuridão e que ele identificou como a luz sendo boa e a escuridão sendo ruim, né? Chamando a luz de sol e a escuridão a luz de dia, a escuridão de noite, né? Ou seja, aquela luz trouxe a revelação do abismo, da escuridão, e mostrou para Deus que um era bom e o outro era mau, né? O outro era ruim. E aí ele colocou um como dia, o outro como a noite. E quando a gente acende a luz, a gente consegue enxergar. No escuro a gente não enxerga, tá? Então a luz é o sol, tá? E que é o espírito. E o escuro, que é a noite, é a lua, é a alma, que é onde está armazenado nossas crenças e padrões dessa vida, de vidas passadas e dos nossos ancestrais. E a maioria das vezes nós não temos acesso a essas informações. Elas estão lá dentro, né, na escuridão, e às vezes tão no profundo, mas tão no profundo que a gente não enxerga. Então, quando a gente declara que haja luz, é essa luz criada por Deus lá no princípio dos tempos, que trouxe luz para a escuridão, né? Que revelou a face do abismo lá. Que essa luz tenha a ação de trazer iluminação para nossa lua, de trazer a existência ao nosso inconsciente. Só que aí tem um porém, tá? Quando a gente declara que haja luz, nós estamos fazendo um pedido, nós estamos fazendo uma oração, tá? Essa oração vai trazer respostas, certo? Tudo que eu oro se manifesta. Então vamos lá, vamos dizer que você tá com um problema no seu relacionamento, tá? Vamos falar do relacionamento amoroso. Namorado, marido, noivo, não importa, tá? Você tá com um problema nesse relacionamento amoroso. E você não sabe o que fazer, você não tá conseguindo ver uma saída, só dá briga, só dá discussão e o negócio só tá desandando, né? E aí você vira e faz um decreto para essa situação. Claro, né? Sempre a gente tem que fazer o decreto, que é o contrato espiritual, para quebrar tudo aquilo que tá impedindo isso de funcionar. Mas você pode simplesmente olhar para essa situação e falar assim, que haja luz nessa situação. E aí, gente, isso é uma declaração muito forte. Você tá entrando em contato diretamente com a espiritualidade. E é óbvio que isso vai se manifestar. E como se manifesta, Andréia? Como que isso vai aparecer para mim a mensagem? Você está fazendo um pedido para a espiritualidade, diretamente para a divindade, tá? Que haja a luz.
Ou seja, você está pedindo para Deus iluminar para você o seu inconsciente. Quais são os padrões e crenças que você tem dentro de você que estão criando aquela situação, manifestando aquela situação, tá? Isso vai ser manifesto como? Através de palavras escritas ou, né, ouvidas, tá? Todas as situações que se manifestarem na sua vida vão estar trazendo uma mensagem. Pode ser um vídeo, pode ser um filme, pode ser um desenho, pode ser um livro, tá? Tudo que é palavra escrita ou ouvida, tá? Vai estar trazendo uma mensagem para você. Vai se manifestar nos sinais. Pode se manifestar, gente, pode se manifestar de todas as formas, tá? Por exemplo, ontem a Maria me deu um giz, tá? E durante essa semana eu fui fazendo os vídeos e tudo, e foi trazendo as mensagens, e teve alguns momentos que eu fiquei assim, nossa, mas eu tô falando umas coisas aqui que não tem nada a ver, né? Como se eu fosse professora, como se eu estivesse realmente ensinando, mas eu ainda tô aprendendo. E eu falei assim, eu tô confusa nessa situação ainda, né? Eles fazem eu passar a mensagem das cartas, das tiragens, como se eu fosse uma professora, mas eu tenho na minha consciência que eu tô no processo de aprendizado. E aí ontem, né, algumas situações aconteceram dizendo que sim, eu tô no processo de aprendizado, mas existem pessoas na mesma energia, começando o processo, no meio do processo, finalizando o processo, passando para um outro nível, né? Então eles disseram assim, as cartas que você tá tirando, existem situações para você curar, certo? Mas você tá num grau mais evoluído. O que você está passando, você já aprendeu, você já fez, você já tá fazendo. Então sim, você tá ensinando, você é professora. E isso eles falando comigo, tá? Não tá nos vídeos. Eu ouvindo aqui a iluminação. E foram vindo algumas situações. E olha só, meu vizinho aqui do lado jogou um monte de coisa fora uns dias atrás. E tinha uns papéis, uns negócios, meus filhos pegaram, os cadernos, as coisas, né? E tem um livrinho de igreja, né? Que eles fazem... Eles dão aula na catequese, essas coisas assim, né? Sei lá que igreja que é. Eu sei que é um livrinho para ensinar as crianças. E aquilo foi parar no meu quarto. E na hora que eu peguei nele, tava falando do professor. E falou, você é essa pessoa, você já tá ensinando, você já tá num grau mais evoluído, você já avançou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi, na hora que eu tava gravando os vídeos aqui, tudo, a minha filha veio e me deu um giz na mão, bem na hora que eu tava gravando o vídeo, tá? Então, e eu tava falando da pimenta e tal, e eles falaram, você aprendeu, você sabe o que você tá falando, você agora é professora. Tá? Então, isso foi um sinal. Então, esse que haja luz trouxe vários sinais pra mim e o giz foi a conclusão. Quem usa o giz não é a professora pra escrever na lousa? Tá? Então, só pra você entender na prática. Aí, quando nós declaramos, né, nós estamos pedindo uma orientação, pedindo uma iluminação. Essa iluminação vai chegar através do quê? De tudo que tá à sua volta. Pessoas, situações, circunstâncias, objetos, música, vídeo, comercial de margarina, não importa, tá? Vai chegar pra você a mensagem. Então, por isso é bem importante você aprender a ver e ouvir os sinais à sua volta. Por isso os vídeos de sinais aqui do canal. Porque ele tá ensinando como você olhar, né, cada objeto... Né? Cada objeto, ó, eu nunca trago isso aqui pra baixo. Hoje... Vou eu aqui, ai, Deus. Hoje eu desci e as minhas maquiagens ficaram aqui embaixo, né? O batom e o lápis de olho, que é só o que eu uso. E eu falei assim, quer saber, eu vou levar essa escova, eu vou me arrumar lá embaixo. E eu trouxe a escova. Só que essa escova, gente, ó, ela tem um monte de símbolo, tá vendo? Mandala. E toda vez que eu uso essa escova, vem pra mim a informação de que eu estou me conectando, alinhando os meus pensamentos com os símbolos do universo, para entender os símbolos, para entender os significados ocultos atrás de tudo, entende? Então, uma escova de cabelo traz, e aqui as cerdas dela são amarelas, ó, tá vendo? Dizendo que tá trazendo iluminação para os meus pensamentos, finalizando os pensamentos antigos. Então, assim, tudo pra mim tem um significado,
tá? E aqui é isso. Quando você diz que haja luz, essa luz vai aparecer. As respostas vão aparecer. No entanto, por todavia, você tem que estar atento a essas respostas. Você tem que entender que elas vão vir de várias formas, tá? Para que você possa identificá-las e, claro, usar elas a seu favor. Aí, quando essa iluminação chega, você identifica a crença e o padrão que tá dentro de você, a energia que tá dentro de você, e você tem um direcionamento, certo? Vamos lá. Que haja luz. É só o que é ruim, André, que vai aparecer? Não, gente, é tudo que tá no seu inconsciente, tá? Vai aparecer a sombra do seu inconsciente, entende? Então, assim, ó, eu tô aqui, mas, ó, tem uma sombra minha na parede, tá vendo? Só que no meu inconsciente tem toda a minha espiritualidade, tem todo o meu padrão ancestral de bruxa, tem o meu urso já curado das dores, né? Porque ele já tá coroado com a ancestralidade, com os anjos e arcanjos ali, com os mentores de luz, certo? Eu tenho uma mandala astrológica que me lembra e fez eu entender que nós somos todos um. Então, assim, dentro do meu inconsciente tem coisas boas. Vai revelar isso. Então, vamos lá. Quando eu disse que haja luz numa situação, apareceu pra mim a caixa. Eu ganhei um presente, veio essa caixa com uma florzinha aqui que já tinha outros significados. Então tava dizendo surpresa, né? Aguarde as surpresas da vida. O seu pedido está sendo atendido. Tudo está no caminho certo. Entende? Então ali já tava dizendo que eu estou nesse caminho. Então é só eu continuar. Então vai trazer para você a revelação do que precisa ser mudado, do que precisa ser corrigido, daquilo que você pode continuar fazendo que tá dando resultado, tá? Então assim, que haja luz. Aí eu tô aqui no que haja luz nas situações da minha casa. Se tudo que eu tô fazendo tá funcionando, se os decretos estão funcionando. Olha o barulho da máquina. Dá pra vocês ouvirem aí, não dá? O Luiz não para mais de fazer coisa na madeira, tá? Pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu marido a semana inteira acordando cedo, sentando naquela mesinha lá e não parando mais. Ele faz uma peça atrás da outra, ele termina, ele vem aqui me mostrar, ele fica todo feliz, ele pede pra tirar foto e postar, eu posto, entende? Então tá despertando nele esse desejo dele usar os dons e talentos dele acreditar no potencial dele acreditar na capacidade dele, né? E dele agir de acordo com aquilo que ele precisa. Então, quando eu declaro haja luz, isso vem essa máquina no meu ouvido, eu falo, opa, tá funcionando, os decretos que eu tô fazendo estão libertando ele pra ele seguir nos dons e talentos. A mesma coisa aqui comigo, né? Ou seja, ontem, na hora que eu tava terminando de gravar o vídeo, chegou o meu livro, né? O vídeo de, se eu não me engano, de Gêmeos, não, de Câncer. Chegou o meu livro, bem no final do vídeo, mostrando tudo que estava nas cartas na realidade, só que se manifestando, que haja luz. Ou seja, olha só, que haja luz na minha vida para saber se eu tô no caminho certo. Aí vem a anatomia de uma bruxa, um mapa para o corpo mágico. E aqui atrás falando dos ossos, do pulmão, tudo que eu tinha falado na tiragem. Então isso é a manifestação. Então a luz ouve luz. E aqui tá dizendo que a minha sombra, o que tá guardado dentro de mim, armazenado dentro de mim, é a cura, é cada vez mais a conexão com essa magia, com esse poder, certo? Agora tem uma coisa bacana. Aqui, quando eu comecei a estudar esse que haja luz, eu comecei a ter algumas revelações, tá? Cada letra do alfabeto, cada número carrega uma energia, tá certo? E cada letra do alfabeto vai estar correspondendo a uma carta do tarô, tá? E os números também correspondem às cartas do tarô. Então você vai lá nos arcanos maiores, eles vão de 0, que é o louco, né? Até o 21, que é o mundo, tá? E aí começa tudo de novo, ok? E aí o que que acontece? Então você tem aí no alfabeto 26 letras. Então até o 26 você vai passar pelo louco, pelo mago, pela sacerdotisa, pela imperatriz e vai acabar com o imperador. Vou só confirmar, mas é isso. Mago, louco, mago, sacerdotisa, imperatriz e imperador, tá? Que vai dar o 26. Então assim, o que, tá? As letras maiúsculas
elas vão sempre representar a divindade, tá? Então, sempre que tem uma letra maiúscula, tá representando a divindade, tá? Em nós, no mundo, a divindade é o direcionamento divino, é a mensagem do divino, tá? Letras maiúsculas, ok? As letras minúsculas vão estar representando toda a espiritualidade, os guias, os mentores, tudo que é espiritual e nosso espírito também, tá? São representados pelas letras minúsculas. Então, quando aparece uma letra minúscula, é uma informação para o espírito do espírito, tá? Então, é de toda a espiritualidade para nós, tá? E os números são a representação da alma. Aí você tá todo molhado. Você tava na chuva, né? Vai pra lá. Da alma, tá? Que vai representar a matéria. Então, os números são representação da matéria, da alma, né? Dos nossos sentimentos, ok? Lá vem ele de novo. Ele tá todo molhado, tá chovendo. E ele tava lá fora. Aí, ó, ele já veio aqui agora há pouco, sujou tudo a minha blusa. Você quer aparecer no vídeo? O que você quer aqui? Então, vamos lá. O que, tá? Maiúsculo. Representa a estrela, que é o número 17, tá? A estrela, ela é o direcionamento espiritual e a purificação, tá? Então, ela traz esse direcionamento para nós despejarmos as nossas águas. Não é só o direcionamento, tá? A estrela, além de ser o direcionamento e o guia para que a gente enxergue, né? Possa chegar aonde tá o problema pra gente despejar, também é a espiritualidade. E aqui no caso, que a gente tá falando do que maiúsculo, né? No caso, a divindade nos ajudando a purificar essas águas, tá? Então, o que ele vai trazer é esse direcionamento, tá? Da estrela. Só que dentro do 17 nós temos o 1, o 7, certo? O 1 é o mago, é o nosso poder de manifestação, que na verdade não é o nosso poder de manifestação, é a conexão entre céu e terra, tá? O mago é ligado diretamente com o divino, ele tem o poder sobre todos os elementos, certo? Os 4 elementos e ele, que é a magia. Então ele tem o ar, a água, a terra, o fogo e a magia, para se conectar com o céu e manifestar aquilo que precisa ser manifesto. Então ele é a ligação com o divino, tá? Que é o espírito, tá bom? O mago, ele vai ser a representação do nosso espírito. O 7 é o carro, certo? Nos arcanos maiores. O carro é quando você está sendo guiado, direcionado pela espiritualidade, ou deveria estar, né? Dependendo da posição que essa carta cai, ela tá dizendo por quem você está sendo guiado, tá bom? Mas aqui é quem está te guiando. E aqui é bem legal porque vai mostrar assim, através daquilo que você acredita, é o que você vai ligar no céu e é o que você vai manifestar na terra, tá? Então esse 17 da estrela tá dizendo, é hora de você analisar que tudo que está à sua volta é manifestação sua. Você ligou o céu com terra e trouxe isso à existência. Agora, o que está te impulsionando a fazer isso? Quem está te guiando? Quem está te conduzindo? Né? E o 7 também é a oração manifesta, tá? O 6 é quando você faz a oração. O 7 é quando ela se manifesta na terra. É a colheita daquilo que você pediu. Então eles estão dizendo assim, através da colheita que você está tendo, você sabe o que está te guiando, certo? O que está ligando você com o céu. Se são as verdades divinas, de que o poder está em você, de que, né, você tem um Deus que te supre, ou se são as mentiras, né? Que fala que você não pode nada, que você é um fracasso. É o bem ou o mal que está ligando no céu. Você está ligado com esse céu através das dores ou através do amor? Através do medo, da insegurança ou através da confiança? Da certeza de que vai dar tudo certo porque tem um Deus te guiando. Por mais que você passe por desafios, por mais que você tenha que enfrentar a fornalha,
ser jogado na cova dos leões, né? Se tem um mar na sua frente, ele vai se abrir. Se tem um deserto, você vai passar. Se tem uma muralha, ela vai ter que cair, porque as escrituras dizem isso. Elas nos mostram que todo mundo que acreditava que tinha um Deus guiando e foi firme nisso, as coisas aconteceram. Tudo aquilo que estava no caminho para atrapalhar foi tirado, né? Então a sua ação natural move o sobrenatural, que faz as coisas acontecerem. Então o que aqui, do que haja luz, né, está dizendo, esse que é o 17, é a estrela te guiando, olha a força disso, né? E o 1 mais o 7 é o 8, gente. O 8 é o nosso poder de transmutar as energias, tá? É o trabalhar disso. Então vamos lá, o 8 de espadas, você entende quais pensamentos estão te mantendo naquela situação, quais pensamentos você está tendo naquele momento que estão criando aquela situação. No 8 de ouros, por exemplo, você tem o dom de trabalhar esses pensamentos e sentimentos. Quais sentimentos negativos você tem a partir dessa situação? De repente, nessa situação que eu falei do relacionamento, você não tem clareza do que está acontecendo. Você tá tão perdida ali nas dores que você tá sentindo e em todo aquele turbilhão de coisa negativa que tá acontecendo, briga, discussão, né? Vamos pôr que nem tem uma separação, mas tipo assim, você quer uma coisa, ele quer outra, você gosta de uma coisa, ele gosta de outra, tá havendo desentendimento de interesses. Existe aí um domínio, né? O poder de um querendo dominar o outro, tem muitos ciúmes, tem isso, tem aquilo. Você fica perdida nessas dores, perdido nessas dores. E aí é nesse momento que esse que vai entrar em ação. Que ele vai dizer, olha, é o momento de... vai haver a luz. Então todas as situações que se manifestarem para você são exatamente as respostas das suas orações. Aquilo que está acontecendo no seu relacionamento já é uma manifestação do que você tem dentro. Quando essa luz chegar, você vai ter um despertar de consciência para entender quais pensamentos você está tendo a respeito daquilo, quais sentimentos você está tendo a respeito daquilo que são negativos, sabe? Que são destrutíveis. E aí você vai ter o poder no 8, tá? Que é a força, o domínio próprio de dominar esses pensamentos e sentimentos e falar, peraí, eu não quero mais pensar isso, eu não quero mais sentir isso, é isso aqui que tá errado, é isso aqui que eu tenho que corrigir, tá? E aí no mago, mais uma vez volta o mago, você tem o poder de ligar céu e terra novamente com algo novo. Então a estrela que do que ele já vai ser uma energia de... Quando você disser que haja luz, já tem uma energia dentro desta frase que vai estar dizendo, ó, você tá pedindo para ser guiado pela espiritualidade para que você tenha clareza do que você está pensando e sentindo, que está criando essa situação. Então entenda assim, quando essa luz chegar, ela já vai trazer para você uma consciência diferente, um despertar de consciência, você vai ver essa situação de uma maneira diferente. Tá? Você vai ver o que está acontecendo. Claro que você precisa começar a despertar em você a responsabilidade de que você é 100% responsável por tudo que te acontece. Mas isso também está aqui. Então olha que legal. Dentro dessa frase que haja luz, tem todas essas energias. Já você está pedindo para que essas energias te ajudem, te auxiliem, tá? Você está dando uma declaração, uma oração de que você quer isso aqui. E olha só quando chega no U do quê? Tá? O U é o 21. Tá? O 21 nada mais é do que o mundo. É quando uma fase está se finalizando e você precisa aprender uma lição importante. E quando você aprende essa lição, você passa para um outro nível. Vamos dizer que fosse uma série escolar, tá? Então você tá lá na escola, você tá na primeira série, chegou o final do ano, você faz a prova final. Passou naquela prova, teve nota boa, você passa para uma próxima série. Vamos pro segundo ano agora, tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? Aquela situação vai se revelar para você de uma forma onde vai haver a clareza daquilo que você precisa aprender, daquilo que você precisa dominar, daquilo que você precisa corrigir, daquilo que você precisa curar, daquilo que você precisa se libertar. Porque o 8 nas copas, né? O 8 de copas, ele é a organizar as emoções e dar as costas para aquilo que não precisa mais. Deixar para trás as mágoas, os ressentimentos,
né? Que não precisam mais acompanhar você. Então você se liberta disso e segue para um novo caminho, tá certo? E aqui no 21 é exatamente isso. Então o que vai te preparar para você analisar aquela situação, né, de uma forma diferente, entender seus pensamentos e seus sentimentos a respeito daquela situação, tá certo? Aquilo vai trazer uma luz para você. Dentro do domínio próprio do 8, você vai ter a ajuda dos seus guias mentores para ter força, certo? Para que você possa deixar para trás aquilo que não precisa, fazer um decreto, né? Eu uso decreto hoje. O Ho'oponopono tá dentro do decreto. É uma ferramenta mais completa. Tem várias ferramentas em uma só, tá? Mas se você faz o Ho'oponopono, faça o Ho'oponopono para aquilo. Se você faz, sei lá, não sei que ferramenta você usa. Eu uso decreto, tá? Então eu ensino o que eu uso. Faço o decreto. Eu entendi aquela situação, né? Vi o que eu tô sentindo. Vou lá e faço o decreto para aquela situação. Limpo aquela crença, aquele padrão de dentro de mim, aquele medo, aquela insegurança, tá? E no 21, você vai ter o poder de resolver aquele problema. O 2 é a sacerdotisa, tá? Então ali no 21 a sacerdotisa tá primeiro e o mago tá depois. Então quem está no comando do 21 do U é a sacerdotisa, ou seja, toda a espiritualidade, toda a egrégora de luz que te acompanha, seus guias, seus mentores, tá? Seus ancestrais, para que você aprenda aquela lição, porque quando você curar aquilo, você cura a sua ancestralidade. Quando você se liberta de um karma, né? E aqui vai entrar a roda kármica também, vocês vão ver. Quando a gente se liberta de algo, de uma crença, de um padrão que a gente está carregando, principalmente quando ela vem de vidas passadas, dos nossos ancestrais, e sempre vem, a gente também leva a cura para eles, né? Essa iluminação para eles, essa libertação. Então, é você ouvir a sua intuição, deixar a sua intuição te guiar e através disso agir, que é o mago, a ação, né? Dar início a algo novo, conectar uma nova energia com o céu, um novo pensamento, entende? Um novo sentimento, limpo daquelas dores que você acabou de reconhecer, certo? Mas para no U, não, tem o E. E no U, o 21 também tem o 3. 2 mais 1, 3. E o 3 é a imperatriz, ou seja, o poder de dar vida a algo. É o divino feminino, tá? É o seu poder divino feminino, é o sagrado feminino. Tá? Ou seja, o poder divino dentro de você dando a luz, dando vida a tudo que se manifesta, tá certo? Então, você liga uma nova consciência com o céu, tá? Você ouve a sua intuição, faz o seu decreto, entende que aquilo ali tem realmente uma energia que precisa curar em você, não é no outro. Aqui nós curamos nós mesmos, tá? O outro é só um reflexo, o outro é só um mensageiro. O outro não tá fazendo nada pra você a não ser um espelho mostrando o que tem dentro de você. Isso é que haja luz. É pra iluminar a sua alma, é pra iluminar o seu inconsciente, é pra iluminar os seus padrões. O outro é essa lanterna, o outro é essa lâmpada, essa vela que tá trazendo essa iluminação, tá? Então não é limpar o outro, não é julgar o outro, é você. Então, aqui que haja luz sou eu, que haja luz para que eu possa enxergar o meu inconsciente, tá? O 3 é a imperatriz, então agora eu tenho essa clareza de consciência, eu mudo esse pensamento, eu aprendo a lição e aí eu vou para um próximo nível, eu começo a criar algo diferente. Mas acabou aí? Não, tem o E. O E, gente, E, tá? É o Papa ou Hierofante. É o poder de comunicar as escrituras, de comunicar a verdade, de comunicar uma informação, tá? Então essa pessoa que tá chegando para você, na verdade, ela vai ser esse Papa. Ela vai estar trazendo essa luz para mostrar para você quais crenças e padrões religiosos você está guardando. O que é religioso? É tudo aquilo que foi criado pelo homem, tá? Doutrinas e padrões humanos religiosos, tá? De religião e não de espiritualidade,
tá? Então, aqui, essa iluminação vai chegar, vai mostrar pra você o que tem que ser curado e vai mostrar pra você, revelar pra você no quais crenças e padrões distorcidos da verdade divina que estão criando essa situação em você, tá? Porque tudo que é ruim na nossa vida, tudo que é negativo na nossa vida, está distorcido da fonte divina, tá bom? Então, o Papa, o Hierofante, ele sempre vai trazer uma revelação de uma crença ou um padrão religioso que você está armazenando, de onde você está desconectado da verdade divina que está te impedindo de ter saúde, prosperidade, abundância, felicidade, riqueza, tudo que é bom, tá? Perfeito e agradável. Então, assim, aqui vai falar muito dos nossos conhecimentos religiosos. E aqui você vai aprender uma lição boa, porque aqui é o momento de você poder curar essa crença, esse padrão que você tem que está distorcido da realidade divina, tá? Dentro do Papa, nós temos 5 energias poderosíssimas, que é o E. O E é o número 5, tá? Então, nós temos a divindade, a alma, o espírito, a espiritualidade e a magia. O mago, a sacerdotisa, o imperador, a imperatriz, o imperador e o Papa, tá? A sua magia, o seu poder de manifestação só vai acontecer de acordo com tudo que você tem de conhecimento dessas 5 energias. O que você conhece a respeito de Deus, o que você conhece a respeito da espiritualidade, como você trata isso, como você enxerga isso, é a capacidade que você vai ter de criar, tá? Aqui tá o imperador e a imperatriz e a sacerdotisa. Você é guiado, direcionado por aquilo que você acredita, tá certo? Aqui vai falar da nossa fé. Nós somos direcionados 100% por aquilo que nós acreditamos, tá? Eu anotei uma coisa aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, o 5, tá, que é o Papa, ele também vai te trazer. Então, dentro desse que haja luz que você vai declarar, vai trazer para você a necessidade do despertar de consciência para que venhamos a assumir a nossa responsabilidade sobre nossos padrões, sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações, sobre as nossas nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, sabe? E nos responsabilizarmos por isso. Entender que nós somos 100% responsável por tudo aquilo que criamos, porque somos nós que fizemos as escolhas, tá? E nós criamos através disso. Aqui eu anotei que o 5 tem nele a força dos 5, né? Poderosos. O Papa, o poder de comunicar as verdades divinas para a humanidade. A autoridade religiosa na matéria. Então é assim, quando você tem um líder religioso que está te passando uma informação sobre Deus, sobre as escrituras, sobre como isso tudo funciona, sobre a espiritualidade, você acredita naquela pessoa, porque ele é o professor, né? Ele é uma autoridade dentro daquele assunto. Então, querendo ou não, você passa a acreditar que o que ele está falando é verdade. Mas há mais de 4.000 anos nós vivemos num regime de império, onde só é falado pra gente aquilo que eles querem. E tá tudo distorcido da realidade divina, tá? As dores que a gente sente não são Deus criando aquelas dores. São a distorção da palavra de Deus criando aquelas dores. São a distorção da ideia de Deus para o mundo, né? Do verdadeiro propósito de tudo, da verdadeira missão de tudo, sendo distorcida pela humanidade, pelo homem, e trazendo uma consciência negativa, trazendo dor, trazendo sofrimento, trazendo competição, trazendo, sabe? E que faz com que a gente acabe usando esse poder para agir, tá? Aí vem o Aja. O A é o mago, né? O J é a roda da fortuna e o A de novo o mago. E aqui tá dizendo assim, eu entendo, tá? O agir é conexão de céu e terra com o mago, tá certo? E o J é o 10, é a roda da fortuna. Então eu entendo aqui no Aja, no agir, que o meu agir está sendo feito
através das crenças e padrões que eu tenho. E esse que haja luz é o agir da luz, trazendo para nós as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos distorcidos da realidade divina. A fofoca, a mentira, a enganação, a traição, a inveja, todos esses sentimentos que nós temos que são negativos, tá? Ah, eu não tenho nada disso. Mentira, para de mentir para você mesmo. Todos nós temos, porque todos nós fomos inseridos em conhecimentos distorcidos da realidade divina, tá? Então nós julgamos, nós criticamos, nós condenamos, nós falamos mal do outro e a maioria das vezes nós não nos responsabilizamos pelas nossas ações. Quando tudo dá errado, a gente quer achar um responsável. Então não adianta mentir pra você mesmo, tá? Mentir pra você só vai te manter exatamente onde você tá. Então comece a falar a verdade pra você mesmo, que é a primeira verdade que você tem que contar pra você. Tá bom? Então no haja é a luz agindo a nosso favor, nos mostrando as nossas ações, revelando aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos ligando no céu e na terra através dessas crenças e padrões religiosos que nós aprendemos distorcidos da verdade, tá? No Imperador, por exemplo, né, a gente aprendeu, infelizmente, que o poder pode dominar o outro. Vai assistir os vídeos do canal de sinais e de tarô pra você ver, tá? Ou seja, se eu tenho mais poder, eu domino o outro tem que fazer tudo que eu quero. Entende? É mais ou menos isso. Às vezes eu nem tenho mais dinheiro que o outro, mas eu sou a mãe, eu sou o pai e eu tenho os filhos, eles têm que seguir as minhas regras, os meus padrões, e não é assim, tá? Então tem muita coisa errada aí que a gente precisa corrigir. Por isso que o mundo está como está, tá? Toda a maldade do mundo, tudo que tá distorcido do mundo, tudo que tá negativo no mundo, vem dessa mentira contada através de Deus, né? Através dos homens a respeito de Deus. Distorcendo as escrituras, distorcendo a verdade, né? A mentira mais... eu acho que a mentira mais cruel que o homem criou para domínio do outro, né? É falar que tudo é em nome de Jesus. Ah, em nome de Jesus, se eu pedir em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus, vai. Gente, em nome de Jesus não vai acontecer nada. Jesus não veio aqui para te salvar, não. Ele não levou seus pecados, suas enfermidades. Se fosse assim, ninguém era enfermo, criatura. Ah, não, mas se você aceitar e você entra numa igreja, aceita Deus lá, aceita Jesus como seu salvador e acha que você nunca mais vai ter uma enfermidade. Só que aí você não vai na causa. Entende? Que é você, suas ações, seus pensamentos, curar as crenças e padrões. E a maior mentira é essa. Que Jesus é o Salvador, que Jesus curou as dores do mundo, que Jesus levou seus pecados. Não levou, não curou, não salvou. Ele veio para ser um professor, mostrando para você o caminho da cura, da salvação. Então segue os princípios dele, segue as palavras e as atitudes que ele teve, sabe? Começa a se libertar das crenças e padrões que estão dentro de você. Aí sim você vai crescer. E é isso que é esse haja luz. É para trazer essa iluminação, para nos tirar da mentira contada. Né, desse abismo que nós somos colocados, nessa escuridão que nós somos colocados, que a gente não consegue enxergar mais a espiritualidade, as verdades divinas. E aí a gente fica aprisionado nessa escuridão e não sai dali. Não consegue nem enxergar para onde ir, porque nós estamos no abismo, tá? E quanto mais religião a gente tem, mais no abismo nós estamos, porque mais mentiras são contadas, mais fé a gente tem naquilo, mais crença a gente tem que aquilo é verdade. E a gente para de agir da forma correta. A gente para de buscar a verdade. A gente para de buscar a libertação. A gente para de buscar nossa salvação, nossa cura. Sabe? Aí fica enfermo, não sabe por quê, não consegue curar. Não há remédio no mundo que cure. É óbvio que não vai haver. O remédio não é cura, o remédio é maquiagem. Tá? Ele não soluciona o problema, ele só disfarça.
Ok? Então, assim, a causa, a raiz das doenças são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. É a nossa raiva, é o nosso ódio, é a nossa inveja, é a dor que a alma carrega. Vindo para o corpo físico para mostrar que alguma coisa dentro de nós está em desequilíbrio, tá negativo, tá errado. Tá certo? Mostrando que o nosso espiritual está abalado com doenças espirituais, né? E com larvas espirituais, com coisas que não precisam estar ali. Então, quando você declara que haja luz, o mais importante de você entender é que essa luz vai trazer principalmente um incômodo. É bem isso, ela vai te incomodar. Já olhou para o sol direto? Vai ser isso. É como se você estivesse olhando direto para o sol. Aquela luz bem forte do sol, ele vai arder, ele vai bater nas suas vistas e vai te cegar. Porque as vistas, o olho aqui da carne, né, são as janelas da alma. Então essa luz, ela vai cegar a sua alma e vai cutucar o seu espírito para ele ir atrás da verdade. Então você se prepara porque você vai ser incomodado. Entende? Que haja luz vai te incomodar para você buscar a verdade que liberta. Vai vir exatamente assim, ó. Isso aqui é um mensageiro, isso aqui é uma luz. Tá? Então você tá na rua, alguém vem te dar um papelzinho, não joga fora. Ah, é anúncio, Andréia. Alguém me dá, é um anúncio, eu não vou pegar. Gente, se tá chegando na sua mão, pega. Porque esse papel verde aqui de trás, já tá nos vídeos aqui, é um anúncio. E você nem tem noção do quanto ele é um mensageiro pra mim. Tá? Do quanto ele é uma carta de tarô pra mim maravilhosa. E até colei na minha caixa dos magos aqui. Aí vem curar as dores de cotovelo do mundo. Ai. Ele é um mensageiro de que, né? A gente tem que parar de ter dor de cotovelo. Toda vez eu esbarro nessa caixa, bato nela. Aqui, ó, examinando as escrituras sagradas para ver se as coisas são realmente assim. Então é aquele negócio que vai te incomodar e vai falar pra você, isso é mentira. O que você acredita sobre relacionamento é mentira. O que você acredita sobre dinheiro é mentira. O que você acredita sobre família não tá certo. Entende? Isso vai começar a te incomodar pra você buscar a verdade. Então vai cegar a tua alma, vai iluminar de um jeito que você não vai conseguir ver através das suas dores. Tá? É exatamente pra isso que isso aqui serve. Para você enxergar através do espírito e não da alma. Enxergar além da matéria, ouvir além da matéria, pelo espiritual, ok? Então no haja, né, nesse haja luz aqui, no haja é isso, tá? É você enxergar quais padrões kármicos você tá trazendo para curar essa roda kármica. Só que na hora que você reconhece isso, você tem o A no final de novo. O mago, a roda kármica e o mago. Você vai reconhecer que você ligou céu e terra com um padrão ancestral que era negativo, tá? E aí você reconhecendo isso, você limpa isso, cura isso, certo? E aí você é um mago de novo. Então agora você liga uma nova energia com o céu. Você liga um novo pensamento, um novo sentimento. E é óbvio que se você está ligando algo novo, você manifesta algo novo, tá? E a luz, o L é o de pendurado, né? A partir do momento que é revelado para você, que vem pra você essa situação, que você consegue reconhecer, que você limpa essa roda kármica, tá? Você vira de ponta cabeça. Isso é a luz. Então agora você vai ser virado de ponta cabeça, conectado com a espiritualidade. Cada vez que você resolve um problema, cura um padrão, cura uma crença sua e limpa uma roda kármica, você é conectado um pouco mais com a espiritualidade, com a verdade divina, com a divindade em você, né? Com os seus dons, com os seus talentos, com tudo, toda a magia que te acompanha, com seus guias e mentores, tá? E aí você vai tendo cada vez mais clareza. O de pendurado, ele tá de ponta cabeça. E todo mundo fala que é a carta do sacrifício. Não, gente. É sim um sacrifício, mas é no momento que quando você passa pelo desafio e você consegue entender que aquele desafio vem para tua cura, você faz o processo de cura e você se liberta, você é colocado de ponta cabeça.
É o espírito quem agora é o espírito quem conduz a alma nessa situação e não mais a alma conduzindo o espírito. E olha que legal. A gente acha que vai resolver um problema e agora o espírito está conduzindo a alma e a vida está toda resolvida. O espírito está conduzindo a alma agora naquela situação, naquele assunto. Quantos mais tem na sua vida para ser resolvidos? Então, sempre vai haver um que haja luz, uma situação que chega para iluminar uma crença, um padrão, e aí, mais uma vez, você é colocado em conexão com a espiritualidade naquele assunto. Então, isso vai estar no seu relacionamento, isso vai estar no seu trabalho, isso vai estar com você, tá? Como você se vê, como você relaciona com você, como... Entende? Então, todas as situações da sua vida, no seu cotidiano, que tem um ponto que está negativo, quando esse haja luz realmente agir, né? Quando essa palavra, você declarar ela e ela trouxer a ação, se você estiver atento, tá? Não é nem desperto, porque você vai despertar conforme você vai se limpando. Mas se você entender que quando você declarar isso, você tem que ficar atento a todos os sinais que estão chegando para você. E principalmente aprender a identificar esses sinais. Por isso os canais, ou os vídeos aqui do canal, tá? Tanto de tarô quanto de sinais, é uma sequência. Do começo é como uma série, tá? São vários episódios mostrando passo a passo de como você identificar sinais, de como você reconhecer isso para você se curar, tá certo? Então você reconhece no visível aquilo que está no invisível e você vai se curando, tá? O L é o de pendurado. Então cada situação que você passar por esse haja luz e que você conseguir entender e curar aquela situação, ver o padrão e curar aquele padrão... André, eu não sei curar um padrão, só faço o decreto é a cura do padrão. Reconheceu, assumiu que é você, fez o decreto, assinou embaixo um contrato espiritual, pedindo para os seus guias e mentores, para Deus, para tudo aquilo que você acredita, te ajudar no espiritual, né? Você está entregando esse decreto para ser curado esse padrão, tá? Mas precisa haver o processo de você reconhecer, você fazer o decreto, você fazer sua ação, tá? O L é o 12, né? O 12 tem 1 e o 2. No mundo é o 2 e o 1, a sacerdotisa e o mago. Aqui é o mago e a sacerdotisa. Então aqui são suas ações guiadas pela... É o momento do mago ser guiado pela espiritualidade e você ser conduzido por ela. Entende? Então aqui não é mais... aquela coisa de eu não consigo ouvir meus guias e mentores, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Naquela situação, quando houver a luz e você resolver ela dentro dos seus padrões e crenças, ali é o espírito que está no controle e você está diretamente conectado com a espiritualidade. Então, todas as vezes que uma situação parecida acontecer com você ou com qualquer outra pessoa, você sabe exatamente o que fazer para curar. Você sabe como fazer para resolver. Então aí você passa a ter mais domínio sobre você e resolver situações de forma mais fácil. Sem tanta dor, sem tanta discussão, sem tanto problema, tá? Se tem um deserto para você passar, você passa. Se tem uma muralha para você derrubar, você sabe que você vai conseguir. Se tem um mar para você atravessar, você sabe que ele vai se abrir. Né? Se de repente você acordar numa cova de leões com um monte de leão do seu lado, você fala, ai, tá tudo bem, são só gatinhos, vai resolver, né? Se alguém te jogar num fogo de fornalha, você vai dançar e cantar porque você sabe que aquilo vai resolver, você vai sair dali. Entende? Todas essas são passagens bíblicas. Então, conforme você vai se libertando das crenças e padrões humanos, você vai se conectando com essas verdades divinas, com a verdadeira interpretação das escrituras sagradas, com o verdadeiro poder que há em você. Entende? O Deus que você realmente tem dentro, o poder divino que está dentro de você. E aí você sabe que essas situações são necessárias para o seu crescimento, são necessárias para a sua evolução, mas elas não vão acabar com você, elas não vão te destruir, tá? Você vai passar. E aí volta na luz o U, que é o mundo novamente, entende? Ou seja, agora você já está conectado com a espiritualidade para continuar evoluindo.
Então, toda vez que você tiver uma lição difícil, você tem seus guias e mentores ali, coladinho com você para te ajudar, tá? E aí nós vamos passar pro Z, né? O Z, gente, é o 26, que é o imperador. Mas aqui é o imperador com a energia conectada com o divino. Já é o imperador no amor, tá? Então você passa da dor para o amor naquela situação. Você consegue entender que aquilo foi um mensageiro, que aquela experiência veio para te ajudar a crescer, veio, e você, em vez de ter raiva, ódio, né, que é o que você tá dando ali, que é o que tá criando aquela situação, você transmuta essa energia em amor. Essa lição do U aqui da luz, tá? Você se conecta com a espiritualidade, entende essa lição e traz o amor para aquela situação. Então você transmuta as energias de dor em amor, tá? Então quando você declara que haja luz, você está pedindo para ser iluminado, para ser guiado, para ser direcionado e principalmente para ter a clareza das ações que você tem que ter para corrigir aquilo. E detalhe, tá? Toda vez que você declarar que haja luz, você vai começar o processo, você vai identificar, você vai saber. E se tem algo que você não sabe, o que haja luz vai trazer para você o material que você precisa. Eu vou falar para vocês esse livro aqui. Eu comecei a fazer decretos pro meu corpo, pra minha saúde, para me desconectar dos padrões e crenças humanos que fala que a idade engorda, ou que envelhece a pele, ou que fica flácido, ou que depois que você tem filho isso, depois... Tudo isso é mentira. O teu corpo, ele tem o poder de se regenerar a cada 12 meses. Suas células se renovam naturalmente, ordenadamente a cada 12 meses, tá? Se você permitir. Agora, se você tem crenças e padrões que impedem isso de acontecer, dessa natureza humana acontecer, de se renovar, de se recompor, você vai danificando essas células, você vai envelhecendo, você vai matando, tá? E aí você vai envelhecendo, você vai engordando, você vai tudo, certo? Então eu comecei a fazer decretos e crenças e pedir que haja luz na situação do meu corpo, da minha saúde, né? E tudo mais. E, gente, começou a aparecer um monte de coisa bacana, um monte de informação, um monte de situação bacana. Começou a aparecer pra mim pessoas fazendo exercício com as mãos no rosto pra melhorar o rosto, sabe? Coisas naturais, que não precisa de remédio, não precisa de nada. A natureza humana vai se regenerando. E eu fui fazendo isso, tá? E eu pedi muito pra me ajudar... que haja luz, que haja luz, que haja luz, para trazer o que eu preciso fazer. E aí vem o livro das bruxas aqui, olha só o que está escrito aqui bem no finalzinho. Explore a profunda ligação entre seu corpo, os mitos do tarô e os 5 elementos. Pratique rituais e atividades para proteção, defesa, reequilíbrio de sua casa e a aceitação do seu corpo, superando as crenças limitantes impostas pela sociedade. E logo aqui em cima está escrito: este livro é um guia mágico para o corpo simbólico da bruxa. Nele você explorará exercícios e sigilos que conectam pulmões, ossos, coração e a mente com a sua serpente interior, revelando a profundidade de seu poder e sabedoria. Gente, a serpente interior, a serpente é o poder de renovação. Tá? É o poder de se renovar, de tirar a casca velha e começar de novo, certo? Então, olha só, esse que haja luz para minha saúde, para o meu corpo físico, para o meu emagrecimento, para eu restabelecer, né, as minhas células com Deus, com o divino, com a natureza, né, com o poder natural de se regenerar, de se manter jovem e tudo mais... Tirando, né, a responsabilidade das comidas, porque a gente responsabilizou a comida pela nossa falta de entendimento. Tudo aquilo que aconteceu com a gente de doença, de envelhecimento, a gente colocou a responsabilidade na comida, tá? Então eu tô tirando isso, eu tô limpando isso.
E depois que eu comecei a fazer esse que haja luz para essa situação, muitas informações apareceram. E é muito legal, sabe? E agora, por último, vem a manifestação do livro, tá? Ele chegou pra mim. Aqui atrás eu não tinha lido, tá? Eu só tinha visto a capa e comprei. E aí veio essa informação atrás. E aqui pra mim é uma informação que eu estou no caminho. Agora eu vou ler o livro, vou fazer os exercícios, entendeu? E vou continuar no que haja luz. Pra trazer à tona quais crenças e padrões sociais, da sociedade, imposto pela sociedade, que está distorcido da fonte divina, que impede o meu corpo de se manter jovem, saudável, né? De eu ter saúde, de eu ter equilíbrio no corpo, de eu ter uma pele jovem, de eu ter um cabelo firme, forte, unhas fortes, tá? Não tem nada a ver com o que todo mundo fala. Se tem alguma vitamina faltando no seu corpo, você não tem que pôr essa vitamina, você tem que entender o que dentro do seu corpo está em desequilíbrio, impedindo que ele produza essa vitamina, porque tudo que você precisa para sobreviver está ou no alimento, tá? No alimento. Ah, que alimento, Andréia? Qualquer alimento. Todo alimento vem da natureza, certo? Então tá nas frutas, tá nos legumes, tá na carne, tá em tudo que é alimento. Ah, mas os industrializados fazem parte dos alimentos. Se tem alguma substância ali colocada que vai fazer mal para a saúde, já é o mensageiro. E só vai fazer mal para você se você acreditar. Porque tem uma parte das escrituras sagradas que diz que se você tomar o veneno mais mortal, ele não vai poder te atingir. A não ser que você acredite nisso. Então só te faz mal aquilo que você consome, aquilo que você come, por conta da crença que você tem que aquilo faz mal. Alguém te contou, você acreditou e agora você vive com essa crença. Você tem fé nisso e acredita que se você comer aquilo vai te fazer mal. Foi o que eu vivi até aqui e é o que eu estou curando e limpando agora nesse momento, tá? Então esse que haja luz vai trazer para você essa revelação, tá? Então, quando Deus disse que haja luz, houve-se a luz, nasceu a luz. E agora, quando você que é Deus, Deusinho, Deusinha, extensão da fonte divina, se Deus disse haja luz e a luz se fez, criou-se a luz, quando você, Deus, pronunciar que você é a imagem e semelhança de Deus, certo? Você é fonte divina na terra, extensão da fonte divina, um fragmento de Deus na terra. Tem o mesmo poder que ele. Quando você declarar que haja a luz, a mesma luz que se fez lá em Gênesis por Deus, vai agir na sua vida trazendo iluminação para te ajudar a enxergar as suas sombras, aquilo que está dentro de você que precisa ser curado. Tá? Então esse que haja luz tem muito poder divino de trazer à existência aquilo que precisa para que você, né, de dentro de você que tá negativo, para que você enxergue, certo? Fora de você o que está dentro, para que você possa aí com a tua boca declarar também: eu destruo e descrio isso de dentro de mim. Eu descarto e desconsidero todos os conhecimentos e informações distorcidos da realidade divina que criaram isso em mim, tá? Então você vai usar o que haja luz como uma ferramenta, uma oração, um pedido, e vai usar o destruo e descrio, descarto e desconsidero do decreto para desfazer aquilo que você está enxergando fora de você agora. Olha como é simples, né? É simples assim. Tá bom? É um pedido de oração para que a espiritualidade traga para você respostas sobre uma situação. Essas respostas vão ser exatamente aquilo que tem dentro de você, manifesto fora de você, em situações, pessoas, circunstâncias, palavras, objetos, tudo que existe ao seu redor e tudo que vai passar pelo teu caminho. É isso. Então é isso, tá? O que haja luz é uma frase que nós vamos usar. Eu desenhei esse solzinho que tá aqui, né? Vou ver se eu consigo deixar ele no vídeo. Esse solzinho da capa
foi um logo que eu fiz, que eu criei através da inspiração divina, né? Ou seja, eu sentei ali, eles foram dando os elementos que eles queriam e saiu isso aí, tá? Que o coração vai representar a nossa alma, tá em preto para finalizar um ciclo, né? O espiral está do lado da alma, ok? Está do lado direito, que é o lado da alma, para que a gente acesse, né, o espiral, para que a gente acesse lá a profundidade os nossos ancestrais, as crenças e padrões de vidas passadas, tá? Então esse espiral ele tá representando esse acesso de vidas passadas e da ancestralidade para ser curado, tá pedindo que puxe lá das raízes, tá? A causa disso, a crença e padrão que tá sendo feito, mas lá da raiz. Essa iluminação que sai do meio do sol como uns raios, né? A iluminação que tá vindo de dentro da alma para fora. E o sol fora representando a matéria, tá fora de nós, tá bom? E aí a escrita, né, que haja luz, que traz toda essa energia que tá aqui em tudo que eu te falei. Então, só nessa frase que haja luz tem todas essas energias. Tem todas essas cartas de tarô ali, tem toda essa energia dentro dessa frase, tá? Que traz a manifestação disso tudo. Por isso a importância da gente entender que toda letra e todo número carrega uma energia e essas energias estão relacionadas com o tarô, né? E com tudo que existe no universo, né? Então toda a palavra tem um poder muito grande, porque nela carrega uma energia muito além da palavra que você está dizendo, tá? Tem uma energia já oculta ali que você não enxerga, mas está ali, né? O O, por exemplo, é o diabo. Então toda palavra que tem um O no meio tem o diabo. Ou seja, tem domínio, tem distorção da realidade, tem crenças e padrões da humanidade. E olha que legal, né? O amor tem o diabo para ser dominado, né? É a morte do diabo do inconsciente para trazer o amor. É bem legal isso, quando a gente entende. Uma hora eu vou trazer essas letras para vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês usem muito essa frase, que haja luz, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos como esse, se vocês quiserem mais algum... Eu acho que ficou bem claro aqui, né, o que haja luz. Mas se vocês quiserem alguma outra palavra, se vocês quiserem algum outro significado nesse contexto, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu trago pra vocês. Mas assim, normalmente eu vou trazendo o que eles vão mandando, tá bom? Mas eles falaram pra pedir, então... Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber, perguntem que nós respondemos daqui desse lado, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e eu desejo de todo o meu coração que haja muita luz na vida de vocês, que haja luz, tá? Para todas as situações que vocês precisam aí curar, libertar, para que vocês tenham uma vida cheia de muita prosperidade, de muita saúde, de muita riqueza, de muita fartura, né? De muito amor. E principalmente, muita conexão espiritual. Principalmente isso, que vocês possam se libertar de tudo aquilo que impede vocês de enxergar esse mundo incrível que está além da matéria. É tão gostoso. De verdade, acho que é isso que eu mais desejo no meu coração, que a humanidade consiga ver a espiritualidade em tudo que existe, consiga ver o material, né, a matéria muito além disso. Consiga descobrir o verdadeiro propósito e missão de todas as coisas criadas por Deus, sem essa distorção humana que foi dada a ela. Eu acredito que nós estamos caminhando para isso e que muitas pessoas estão despertando para esse novo conhecimento, para essa nova verdade.
E eu acredito que vai chegar o tempo que nós vamos ter novamente a consciência de paraíso, pensamentos e sentimentos de paraíso e criar o paraíso na Terra novamente como ela é, né? Então, é isso que eu desejo. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.